Bom, pessoal, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre transitividade verbal, que é justamente o que é transitividade verbal. Verbal a gente lembra de verbo e transitividade a gente lembra de transitar, né? Algo em movimento. Então, é o verbo se movimentando, mas na verdade é o complemento dele, certo? Então, a gente tem o verbo transitivo, e ele pode ser direto ou indireto, e a gente também tem o verbo intransitivo. O verbo intransitivo ele não precisa de complemento. O verbo transitivo ele precisa de complemento. Quando o verbo precisa de um complemento, ele pode ser direto ou indireto. Aí você me pergunta, como é que ele vai ser direto ou indireto? Depende. O verbo ele vai ser transitivo direto quando o seu complemento ele não tem preposição. Ele vai ser indireto quando o complemento tem preposição. Vamos dar uma olhada aqui nas frases. Na frase, eu preciso de ajuda. Qual é o verbo? Você pode dizer, eu não sei o que é um verbo, mas aí você vai lembrar assim, ó. Você vai pegar as palavras e vai conjugar com os pronomes pessoais. Por exemplo, primeira pessoa do singular, pronome pessoal, primeira pessoa do singular, quem é? Eu. Aí você pega a palavra preciso. Eu preciso. Como é que ela fica no passado? Eu precisava, eu precisei. Agora eu pego ajuda. Como é que fica eu com ajuda no passado? Eu ajuda, eu ajudo, ajudei, ajuda. Né? Então a gente tem aqui o verbo preciso como essa palavra como verbo. Então, bora lá. Então, sabendo que aqui é o verbo, quando eu falo eu preciso, não dá para entender. Porque você tem que dizer eu preciso de quê? Você vai me perguntar eu preciso de quê? Então a gente vê que esse verbo ele precisa de complemento, que é de ajuda. Ok? Ajuda aqui é substantivo, não é verbo. A gente só tem verbo aqui no preciso. Então, preciso de quê? De ajuda. A gente viu que ele precisa de complemento. Então, se ele precisa de complemento, ele já é transitivo. Vou colocar aqui VT, verbo transitivo. Ele precisa de complemento. Dentro desse complemento de ajuda, a gente vê que tem uma preposição, que é o de. Lembrando que se você não lembra o que é preposição, a gente tem aqui, eu tenho aqui no canal um vídeo sobre preposição. É ideal que você assista esse vídeo para entender o que é uma preposição antes de vir para cá. Então, esse complemento tem uma preposição. Então, se ele tem uma preposição, a gente, com preposição indireto. Então, esse complemento é chamado de objeto indireto, porque ele tem uma preposição. Então, esse verbo é verbo transitivo indireto. Verbo transitivo porque precisa de um complemento, e indireto porque seu complemento ele tem uma preposição. O complemento é objeto indireto. Então, o verbo é transitivo indireto. Próxima. Eu quero o presente. Eu quero o presente. Qual é o verbo? Quero. Eu quero o presente. Qual é o verbo? Quero. Por que não pode ser presente o verbo? Porque não tem como eu falar eu presente, ela presente, não dá, né? Agora eu posso falar eu quero, eu quis. Então aqui é o verbo. Se eu falar eu quero, dá para entender? Não, porque você vai dizer eu quero o quê? Aí a gente faz, eu quero o quê? O presente. Então o presente é o meu complemento. Então se ele precisa de um complemento, esse verbo é transitivo. Agora, dentro desse complemento, a gente não tem preposição. Lembrando que para você entender o que é uma preposição, você precisa assistir um vídeo no canal sobre preposições. Então, se não tem preposição, sem preposição, então é direto. A gente tem aqui um objeto direto, porque não tem preposição no complemento. E o verbo vai ser transitivo direto, VTD, verbo transitivo direto, porque o seu complemento ele não tem preposição. E para finalizar, a gente tem aqui o idoso morreu. Qual é o verbo? Morreu, né? Morreu, está no passado. É um verbo, né? A gente pode colocar ele no passado, presente e futuro. Eu morri, você morreu, ele morreu. Tá? Então dá para conjugar com os pronomes pessoais. O idoso morreu. Aqui a gente tem um verbo intransitivo. Não precisa de complemento, ou seja, eu não preciso dizer morreu de quê, morreu como. Essa informação não é necessária, então a gente termina aqui. Esse verbo ele é intransitivo, porque ele não precisa de complemento. Então, nem vai ser direto nem indireto, quando o verbo é intransitivo. Agora a gente vai terminar com o complemento nominal. O que seria complemento nominal? Diferentemente da transitividade verbal, o complemento nominal vai completar o sentido de um nome. Esse nome pode ser um adjetivo, um substantivo ou um advérbio.
A transitividade verbal é quando o complemento é em relação a um verbo. Já o complemento nominal é quando completa um nome e não um verbo. Frase 1. Esperamos ansiosos por sua volta. Esperamos ansiosos por sua volta. Por sua volta está relacionada, né? Essa expressão está relacionada a ansiosos. Ansiosos por quê? Né? Ansiosos pelo quê? Por sua volta. Então a gente tem por sua volta como complemento nominal, porque completa o sentido de um nome, que é ansiosos. Então, ansiosos é um adjetivo. Ansiosos é uma característica. Adjetivo é uma característica. Então, nós, como se fosse nós aqui, né? Está oculto. Nós esperamos ansiosos. Nós, ansiosos. É a característica do sujeito. Então, por sua volta, é um complemento nominal porque completa o sentido de um nome, ansiosos. Não pode ser aqui um objeto direto ou indireto, porque aqui não é um verbo. Por isso que a gente chama de complemento nominal. A confiança nos funcionários foi decisiva. Então, a gente tem aqui, né, a confiança em quem? Nos funcionários. Nos funcionários se relaciona com confiança. A confiança em quem? Nos funcionários. Confiança é um nome. Substantivo. Confiança é um substantivo. É um nome. Substantivo nomeia, dá nome a alguma coisa. Confiança é um sentimento. Está dando nome a ação, um sentimento. Então, nos funcionários é um complemento nominal porque está completando o sentido de um nome. Confiança. Nesse caso, um substantivo. E frase 3. Moro perto de um grande parque. Tá? Então, a gente tem aqui um advérbio, que é perto, que é o próximo nome do nosso complemento nominal. Então, moro perto de um grande parque. Então, perto de onde? De um grande parque. Então, a gente tem, ó, de um grande parque. De um grande parque é o nosso complemento nominal, porque completa o sentido de perto. E perto é um nome, perto é um advérbio. Então, a gente viu aqui um adjetivo, um substantivo e um advérbio. Então, esses complementos, complementando o sentido desses nomes, a gente tem um complemento nominal. Por que não pode ser complemento verbal? Porque o complemento verbal é um complemento do verbo. Já o complemento nominal é um complemento do nome. Tá? Pode